você, unidos no Evangelho, vamos a Deus engrandecer o desejo da minha alma, o anelo do meu ser é cantar louvores ao meu Deus, enquanto há que viver. Vamos abrir a Bíblia? Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Quando Jesus morreu, que Jesus foi sepultado, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele comissionou os seus discípulos a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando Jesus deu esta responsabilidade para os seus discípulos, o apóstolo Paulo ainda não era convertido, não. Nessa época, o apóstolo Paulo era um fariseu e ele era um perseguidor do Evangelho de Cristo, dos seguidores de Jesus Cristo. Só que Paulo, ele, no caminho de Damasco, ele se encontrou com Deus, com Jesus. E naquele encontro que Paulo teve com Jesus, no caminho de Damasco, ele se converteu. Se converteu e se tornou um pregador do Evangelho de Cristo. Pregador, apóstolo e mestre. Pois é, Paulo se converteu e se tornou um pregador, apóstolo e mestre. E o Evangelho chegou até nós nos dias odiernos. Hoje nós estamos no dia 17, de janeiro de 2026. 17 de janeiro de 2026. E sabe por que o Evangelho chegou até nós? Porque homens na estatura do apóstolo Paulo entregou a sua vida, 100% da sua vida, para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso mesmo. E por que o Evangelho vai chegar nas gerações futuras? Porque homens nos dias de hoje dedicam as suas vidas para proclamar
o Evangelho de Cristo. É isso mesmo. Então, quando ele diz aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. É da vontade de Deus que o Evangelho seja pregado. E é da vontade de Deus separar homens santos, para serem apóstolos, para serem enviados, para proclamarem ao mundo que só Jesus Cristo salva. Só que o apóstolo Paulo, ele não era só um proclamador do Evangelho. Paulo era um apóstolo, pregador e mestre. Paulo também, ele instruía, educava a igreja nos caminhos do Senhor. E é por isso que ele escreveu bastante cartas, porque na época de Paulo as coisas não eram tão fáceis assim. Os transportes não eram tão fáceis como hoje. Na época de Paulo não tinha avião, não tinha esses carros modernos, não tinha as motos, não tinha essas embarcações modernas, velozes, não tinha jet ski. Na época de Paulo não tinha WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, X. Na época de Paulo não tinha essa facilidade de comunicação. Mas mesmo na época, nas circunstâncias, nas situações em que ele se encontrava, mas ele ainda conseguiu deixar 13 cartas, 13 epístolas na Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Tudo isso para levar a igreja a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso representa a compaixão e a misericórdia de Deus para com os perdidos pecadores. E hoje não é diferente. Não. Deus usou homens no passado. Deus usou o apóstolo Paulo no passado. Deus usa homens no presente. Porque a obra de Deus, ela vai continuar sendo realizada na face da terra. E ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. A igreja, ela está distribuída de norte a sul e de leste a oeste deste hemisfério terrestre, e a igreja está dizendo ao mundo que só Jesus Cristo salva. Hoje Deus usa a igreja com toda a autoridade, levando a todo mundo o evangelho da verdade. Assim o fim chegará, o juízo o povo enfrentará, e diante de Jesus todo joelho se dobrará. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento, a tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre.
Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.